Antes de entrarmos no texto que nós vamos expor hoje à noite, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47. Lucas 24, 44 a 47. Diz assim o texto bíblico: a seguir Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O contexto da passagem é a caminhada de Jesus com os discípulos, rumo a Emaús. E no caminho Jesus discorre e explica o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, em resumo o Antigo Testamento, diziam sobre Jesus Cristo. Os salmos, que tem sido a atenção da nossa série do ano de 2014, nos fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é com isso em mente, procurando entender Cristo Jesus, procurando enxergar Cristo Jesus, que eu convido que você abra sua Bíblia no Salmo 71. E conforme nós cantávamos, conforme nós louvávamos hoje à noite, ouvindo o que o André falava e o tema que ele escolheu para o louvor hoje, nosso Deus perto de nós, mais uma vez eu fui lembrado do agir do Espírito Santo tecendo o culto. Eu sequer sabia quem iria dirigir o louvor. Não sei se isso te decepciona ou não. Eu não ouvi o ensaio, porque quando eu escuto os primeiros toques de bateria, teclado, eu ponho um fone no meu ouvido aqui no escritório, apenas para não me distrair com o ensaio. Eu escuto algo que é previsível, assim eu não me distraio. E o Salmo 71, a reflexão que eu tirei do Salmo 71, tem o seguinte título: da dor ao louvor. Da dor ao louvor. Irmãos, intercalando com aquilo que eu estudava, refletindo sobre diversas situações que passamos como família Igreja Batista Maranata, eu espero que hoje fique claro que Jesus Cristo está presente em meio à nossa dor, nos levando ao louvor. Nós não estamos acima da terra, não levitamos, a dor nos afeta. Inúmeros irmãos têm sofrido recentemente dores reais, lágrimas reais, mas a palavra de Deus é repleta de esperança, nos levando da dor ao louvor. O que nós fazemos em meio à dor? Convido você a baixar a cabeça mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor com teus filhos. Teus filhos, ó Deus, que passam e são submetidos a provações, provas, ó Deus, que doem. Algumas das provas, ó Deus, que nós experimentamos como igreja, tem a ver com privações de sonhos, esperanças adiadas, ó Deus, por meses, talvez anos, e que volta e meia, ó Deus, nos derrubam. Algumas das dores têm a ver com diagnósticos sombrios, cujos prognósticos não são cheios, ó Deus, de sorrisos. Algumas das dores que nós enfrentamos têm a ver com o pecado pessoal ou o pecado daqueles que nós amamos, que causam, ó Deus, rupturas em famílias, nos levam, ó Deus, a lágrimas. Algumas das dores que nós sofremos têm a ver com o fato de habitarmos ainda num mundo repleto de ímpios, de homens cruéis, que não se cansam, ó Deus, de perseguir ao Senhor Jesus Cristo, e por consequência, ó Deus, nós cristãos. Dores, ó Deus, porque nós passamos e estamos debaixo de um governo que não está, ó Deus, ali, fora do teu controle, mas um governo cujos sinais de corrupção
Dói. Senhor, nós estamos cercados de uma cultura de morte que tem prazer, ó Deus, na morte do inocente. Guerras, pornografia, drogas, as indústrias mais rentáveis desse mundo, ó Deus, onde o que impera é o pecado. Cercado então de tanto mal na nossa vizinhança, na nossa nação e no nosso mundo, nós não temos outra alternativa senão olhar para Cristo Jesus, que belamente é descrito no Salmo 71. Então nós invocamos a atuação do Teu Santo Espírito. Mostra-nos Cristo, Senhor, em meio à nossa dor. Mostra-nos o consolo de Jesus Cristo, que triunfou sobre a dor, nos deixando não só um padrão, mas a esperança de que um dia todas as lágrimas vão ser enxugadas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O que fazemos em meio à dor? O que fazemos quando a dor parece maior do que aquilo que nós podemos suportar? Ao ponto de nos levar ao desespero. Desespero de tanta dor. Dói. Desespero porque lá no fundo nós achamos que um cristão genuíno não merece ou não deveria passar por tamanha dor. Tem alguma coisa errada, alguma coisa não soa bem. Um cristão genuíno que ama o Senhor Jesus Cristo, que tem buscado ser fiel em todas as coisas, passar por tamanha provação. Desespero porque caímos nas mãos dos ímpios, nas garras do injusto. São perseguições talvez do seu ambiente de trabalho, da sua vizinhança. Perseguições dentro, inclusive, da sua própria família. Talvez alguns ainda se negam a acreditar que você se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo e, clamando uma tradição, jogam sobre você a culpa de ter quebrado algo que vem acompanhando por gerações sua família. Desespero porque o mundo tem os seus olhos em nós e essa dor é motivo de zombaria. Não é você o crente? Por que tudo dá errado para você? Onde está o seu Senhor? Desespero porque constantemente somos cercados por aqueles que querem o mal. Em todo o tempo nós vemos o mal que nos cerca. Mal na corrupção, mal nos escarnecedores, mal nas taxas de aborto que sobem, acompanhando o desprezo que temos pela vida, nossa cultura que odeia a vida, e nós, povo, que com Deus amamos a vida. Homens banalizam a vida, numa sociedade onde o que impera é a lei dos espertos, tirar vantagem de tudo, e sofremos dos nossos negócios, sofremos ao pagar impostos, sofremos. É o desespero de viver no mundo caído. Então nos reunimos domingo, com instrumentos, e somos chamados a louvar o Senhor. Baseado em quê? Não pode ser nas circunstâncias. O motivo do nosso louvor não pode ser nossas circunstâncias. Porque, irmãos, a fé ela é forjada quando a nossa teologia, quando aquilo que nós cremos vai de encontro com a nossa experiência humana. Porque tudo que nós experimentamos de dor e desespero nos afasta do Senhor, mas é a nossa teologia que nos liga a Ele. É a meditação do Senhor que nos leva da dor ao louvor. O Salmo 71 nos aponta o caminho da dor para o louvor. Esse é um salmo cujas declarações de confiança, que nós vamos ver daqui a instantes, são tão fortes e tão frequentes que elas superam a preocupação e desespero reais na vida do salmista. O salmista que nos aponta o Senhor Jesus Cristo experimenta situações comuns a nós seres humanos que vivem no mundo caído. O salmista também experimenta o que é viver num mundo repleto de homens cruéis, escarnecedores. Ele também experimenta o sentimento que muitas vezes nos é comum e temos vergonha de verbalizar: onde está o Senhor? O salmista passa por isso, mas suas declarações de confiança no caráter de Deus são tão frequentes que, como nós vamos ver no final do salmo, nos leva de um lamento ao louvor. Irmãos, o livro de Salmos nos ensina a lamentar. Nós somos chamados a lamentar para a glória de Deus, porque o povo de Deus está submetido a experiências duras por causa do pecado, seja ele pessoal ou de viver no mundo caído.
Então nós sofremos, e porque desconhecemos riquezas como do Salmo 71, não sabemos lamentar. Então murmuramos, presos constantes numa vida de ausente louvor. Alguns cânticos isolados, mas ausente louvor. Mas o Salmo 71 é uma janela para o nosso coração, uma porta para a alma, que nos ensina a lamentar, da dor para o louvor. Deus não é ignorante à sua dor. Deus não ignora as suas experiências neste mundo caído, mas Ele quer amorosamente levar você da dor ao louvor. Da dor para o louvor. Esse salmo então ele é composto de petições repetidas, costuradas com declarações de confiança e descrições de problemas. O salmista declara sua confiança no Senhor enquanto ele descreve o que tem ao redor dele, em 3 ciclos. Esse salmo é repleto de chamadas a louvor, nos traz semelhanças ao Salmo 22, 31, que já mencionado na nossa série, são salmos de conteúdo messiânico, que nos apontam o Senhor Jesus Cristo. Salmos claros que, como vimos o próprio Senhor Jesus Cristo no caminho a Emaús, diz: esses salmos falam de mim. O Salmo 71 fala do Senhor. Não é uma mera experiência de lamento e dor, mas é a experiência do nosso Senhor Jesus Cristo, descrevendo a sua última semana na terra, antes da cruz, caminhando para a cruz, e da cruz para o louvor. É um salmo que na tradição era lido numa comunidade de fé, ciente da sua necessidade de regeneração. Nós somos cientes da nossa necessidade da cruz do Senhor Jesus Cristo. Então a tradição da história da igreja lia o Salmo 71, em especial na terça-feira da Semana Santa. Havia os salmos que eram distribuídos naquela semana e lidos em ocasiões especiais, para lembrarem da Páscoa, lembrar que o Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso favor, nos dando a esperança de nos conduzir da dor para o louvor. A terça-feira então era o Salmo 71. E o salmo segue mais ou menos o seguinte padrão: um pedido de livramento do poder do ímpio, nos versículos 1 a 4. Nós vamos ler com mais detalhes. Quero só dar um sobrevoo do conteúdo do salmo para você. Um pedido de livramento do poder do ímpio. Na sequência, declarações de confiança e dependência de toda uma vida. O salmista faz uma petição e declara a sua confiança no Senhor, seguido por um pedido de livramento e confissão de enfermidades, a sua velhice, versículo 9. Declarações das hostilidades daqueles que acharam que Deus o havia abandonado. O salmista clama: Senhor, estão zombando de mim, dizendo que o Senhor me deixou. O pedido de livramento então repete nos versículos 12 e 13. Na sequência, os versículos 14 e 16 são declarações de confiança, descrevendo como o louvor ocupa toda a sua vida. Em meio às dores, o salmista louva. Louva porque ele faz declarações importantes sobre o caráter de Deus. Irmãos, nós movemos da dor para o louvor por meio de uma fé nutrida na meditação do caráter de Deus. Porque muitas vezes nos enganamos que para sair da dor para uma vida de louvor, algo precisa acontecer nas minhas circunstâncias. Mas não é isso. Não é isso que o Salmo 71 nos diz. Ele termina então com uma conclusão de declaração de que a sua oração será ouvida e uma promessa de louvor. O Salmo traz um padrão para lidarmos com a própria dor. Não é a negação das circunstâncias, mudança delas ou meros recursos humanos. Meditação do Senhor, como Ele é, como Ele soberanamente direciona o mundo. Nós meditamos no compromisso de Deus para com o seu povo, cumprido na aliança que Ele fez conosco por meio da cruz. Nós meditamos no que Ele agiu no passado. Nós meditamos em como Ele nos comunicou em Sua palavra, Suas promessas de habitar sempre com o seu povo. A presença do Senhor em nosso meio nos traz esperança para nos mover da dor para o louvor. Então, ao final, eu espero que fique claro para você que o cristão vai da dor ao louvor de uma fé fortalecida pela meditação no caráter de Deus e sua atividade de salvação em nosso favor e para a sua própria glória. Quando nos reunimos para cantar louvores, nutrimos nossa fé meditando no caráter de Deus. E muitos dos cânticos que nós cantamos hoje descreviam quem Deus é e o agir dele no nosso meio. É o exercício de uma fé que se prepara
para sair da dor para o louvor. Deus pode mudar as circunstâncias? Sem dúvida alguma Ele pode. Ele sempre faz assim? Não. Ele nem sempre faz assim. Mas Ele nos chama para sair da dor para o louvor. Lembrando quem Ele é, lembrando o que Ele fez em nosso favor. Então, olhando para o Salmo 71, nos versículos 1 a 3, o que nós vamos ver é que em meio à dor, nós clamamos. Você sabe que em meio à sua dor, seja ela qual for, você pode, você deve clamar ao Senhor. Às vezes uma fé tímida, quase é traduzido como uma postura de: o Senhor é tão ocupado, são tantos cristãos, são tantas necessidades, que você não faz conhecidas as suas petições. Mas o que o Salmo 71 nos lembra é que em meio à dor, nós clamamos. Em meio à dor, o salmista apresenta seus pedidos para o livramento. O salmista deixa claro quais são os seus pedidos, circunstâncias imediatas, talvez algumas contínuas e razões máximas pelas quais ele precisa do Senhor. Irmãos, nós experimentamos situações pontuais que clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor porque a nossa experiência contínua de vida na terra nos leva a entender que se não for o Senhor, nós estamos fritos. E entender a esperança máxima do livramento do Senhor nos faz clamar ao Senhor. De forma última, um dia, todos nós estaremos livres de toda dor e experiência do pecado, porque nós temos a esperança viva de que o Senhor Jesus Cristo vive e voltará. Amém. Então nós somos chamados a clamar ao Senhor em meio à nossa dor. Uma igreja forte não é necessariamente aquela que não tem dor. Aliás, talvez é um dos sinais de que não existe o agir do Senhor. Uma igreja forte, uma igreja madura, é aquela que em meio à dor clama ao Senhor. Que se você se joelhar diante do Senhor e orar a Ele, colocar diante dele as suas petições, é sinal de maturidade. Você entende com quem você está falando. Você se achega diante daquele, o único que pode fazer algo por você, em seu favor, para a glória dele. Então, em meio à dor, nós clamamos. E o salmista, nos versículos 1 a 4, nos apresenta as razões iniciais para o pedido de livramento. Versículos 1 a 4. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me da tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. As razões iniciais para o pedido do livramento, no contexto do salmista, tem a ver porque ele entendeu que o Senhor é o nosso refúgio. No versículo 1, por que ele clama ao Senhor? Porque o Senhor é o nosso refúgio. A quem você clama no momento de dor, revela quem é o seu Deus. Alguns procuram uma garrafa de álcool. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, eu pego aquela garrafa de álcool que me faz esquecer de todas as minhas circunstâncias por um breve período de tempo, mas é a Ele que eu me recorro. Quem é o seu Deus? Álcool. Alguns recorrem a compras exageradas. Em meio à dor, eu preciso de um carinho para mim mesmo, então aquilo que Deus confiou a mim para ser um bom mordomo, eu torro com qualquer coisa que meus olhos consigam ver. Alguns procuram em prazeres passageiros, seja ele o sexo, seja ele ou simplesmente o dormir. Eu durmo 12 horas em meio à dor. É o sono o seu refúgio? É o sono o seu Deus? São as compras, as coisas desse mundo o seu Deus? É o álcool ou qualquer prazer o seu Deus? Porque o salmista deixa claro que a razão pela qual ele clama é porque o Senhor é o seu refúgio. Não seja eu jamais envergonhado. Não seja eu jamais envergonhado. É que eu cocei a cabeça ao ler envergonhado. Porque talvez essa palavra já esteja tanto no nosso dia a dia que associamos com a figura de alguém que ficou coradinho diante de uma situação vexatória em público. Fiquei envergonhado. Mas não me parece bem isso a definição ou o uso da palavra envergonhado pelo salmista. Palavras, meus irmãos, não têm apenas definições. Palavras têm usos. Hoje eu estava estudando sobre a minha mesa.
mesa de jantar. Anualmente tem a formatura da escola cristã. Você já veio numa formatura, você sabe o que acontece. Existe o mestre de cerimônia. Nós temos um local, certo? E as primeiras coisas que acontecem é: vamos chamar para compor a mesa. Que mesa é aquela? Não é a minha mesa, é uma outra mesa. E se eu pedir para você apontar a mesa da formatura, você não vai apontar a mesa, você vai apontar a mesa. Que mesa? Você vai apontar pessoas. Não, pessoas são pessoas, mas é uma outra mesa. Você entendeu como palavras não são só definições, mas elas têm usos? Ou a manga. Você já comeu manga? Sujou o beiço e limpou com a manga? Entendeu? Comi manga, sujei o beiço e limpei com a manga. Qual é a segunda manga? Entendeu? Palavras não têm apenas definições, elas têm usos. E no texto bíblico é a mesma coisa. Então eu fiz uma rápida pesquisa de como a palavra envergonhado é usada no Salmo. Preste bastante atenção em alguns dos salmos que eu vou ler. Não vai ser projetado, não vou pedir para você abrir. Eu quero que você apenas preste atenção em como essa palavra envergonhado é usada no livro dos Salmos. Salmo 25:2, por exemplo. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Salmo 25:3, o versículo seguinte: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Guarda minha alma, Salmo 25:20, e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. 31:17, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Ou Salmo 53:5, tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Salmo 71:1, em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. E eu comecei a notar ao longo de mais de 30 usos da palavra envergonhado no livro de Salmos, que sempre quando o salmista faz uso da palavra envergonhado, acompanha o conceito de Deus refúgio. E acompanha o contraste entre o justo e o ímpio. Eu comecei a notar que eu acho que o salmista não tem nada a ver com o coradinho, com aquele que é exposto em público. Que a vergonha aqui tem a ver com o refúgio que não veio, com o refúgio frustrado, com alguém que prometeu auxílio e não compareceu. Então eu montei a seguinte definição de vergonha à luz do livro de Salmos: quando o objeto de confiança não age conforme o esperado, o que sobra é vergonha. O nosso objeto de confiança não é mero objeto, mas uma pessoa, o Senhor. Quando o Senhor, ou aquele a quem você confia, não age conforme o esperado, o que sobra é vergonha. Então o salmista diz: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Senhor, eu me refugio no Senhor. No Senhor. Não seja eu jamais envergonhado. Eu me refugio no Senhor, porque em ti confio. E a oração do salmista, ela se desenvolve pedindo para que ele não seja envergonhado, não porque ele se preocupa em não ficar corado ou rosado diante de Israel, mas porque ele entendeu que o Senhor é digno de confiança. E ele clama então para não ser envergonhado por amor à glória de Deus. Ele ora baseado em experiência própria, mas ele tem vislumbre à glória de Deus. Senhor, o Senhor é digno de confiança, porque eu espero no Senhor, eu sei que não vou ficar desamparado, ou seja, envergonhado. Envergonhado. Vergonha então é quando esse objeto de confiança não age conforme o esperado. E é por isso que o salmista: em ti, Senhor, me refugio, para que eu não fique desamparado. Então nós clamamos porque o Senhor é o nosso refúgio. É nele, meus irmãos, que não somos envergonhados, ou seja, é nele que não somos desamparados. Nos versículos 2 a 4, nós vemos uma segunda razão inicial para esse pedido de livramento. Nós clamamos porque vivemos num mundo ímpio e cruel.
Não só me achego ao Senhor em meio à minha dor, porque Ele é o meu refúgio, mas eu clamo porque a minha experiência na terra me mostra que nós habitamos num mundo cruel. O mundo que nós habitamos é cruel. Nós desfrutamos de certas bênçãos materiais, felicidades, momentos alegres, como igreja, como família, mas via de regra o que nos aguarda são aflições. São aflições, porque vivemos num mundo de dores. Então o salmista, em outras palavras, nos versículos 1 a 4, ele diz: Senhor, eu dependo de Ti, livra-me. Senhor, eu dependo de Ti, livra-me. O Senhor é o meu refúgio, em quem não sou envergonhado. Então no versículo 5, conforme o salmista nos dá razões contínuas para o pedido de livramento, ele lança um outro conceito que nos ajuda a entender o contraste entre vergonha e esperança. Versículo 5: Pois Tu és minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Nós clamamos porque o Senhor é a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio, não só refúgio no qual eu não me envergonho. Nós clamamos porque vivemos num mundo ímpio e cruel, nossas circunstâncias, mas nós também clamamos porque o Senhor é a nossa esperança. E aqui mais uma palavra que tem uma conotação popular que não nos ajuda, porque esperança normalmente é algo que nós definimos do que pode ou não vir a acontecer. Estado quente, hein? Estado quente. Que bom que fosse se chovesse, né? Sim, eu vi na previsão, chove amanhã. Essa é a nossa esperança, baseado na possibilidade ou não de chover. Nossa esperança não é esse nível de esperança que nós estamos lidando aqui no texto bíblico. A esperança que o salmista se refere é algo certo. É algo certo que o levou a confiar no Senhor como seu refúgio. E confiando no Senhor como seu refúgio, ele sabe que ele não vai se envergonhar. Mesmo que temporariamente as circunstâncias não estejam ao nosso favor, ele sabe que a esperança dele é viva, que o move a confiança, e ele sabe que só o Senhor é digno de refúgio, e que essa esperança há de se consumar, e então ele não será envergonhado, desamparado. O caráter de Deus é que nutre nossa esperança, nos conduzindo à confiança. Versículo 5, deixa isso claro. Nossa esperança em Deus, então, é a razão dos nossos louvores, hoje e sempre. Os versículos 6 a 8. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Aqui a experiência do salmista que, em meio à opressão do ímpio, o fato de viver num mundo cruel, ele tece sua experiência com o conhecimento do caráter de Deus, o levando a viver uma vida cheia de louvores, porque ele não se atém às circunstâncias. Ele olha para aquele que está acima das circunstâncias, aquele que garante uma esperança viva, que nos move a confiar, sabendo que eu não serei envergonhado, porque o Senhor é digno de confiança. Você não vai ser envergonhado, porque quem garante é fiel. Amém. Talvez zombado temporariamente, talvez ridicularizado temporariamente, talvez deixado num leve e momentâneo momento de desespero, mas o Senhor fez uma promessa. Ele é fiel. Amém. Enche seu coração com essa esperança, sabendo que Ele não vai nos envergonhar. Esperança, então, é uma palavra que ao longo do Salmo 9,18 diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. O versículo assume que há momentos em que a nossa esperança é adiada, e alguns dos irmãos têm experimentado essa esperança adiada. Dói, é fruto desse mundo cruel, repleto de pecado. Dói. Um sonho adiado dói. Mas a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente, seja ela qual for a sua dor.
ela é sarada, ela é curada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em Cristo Jesus, o solitário habita em comunidade. Em Cristo Jesus, o doente é curado. Em Cristo Jesus, o pobre é feito rico. Em Cristo Jesus, nós somos família. Em Cristo Jesus, há esperança. Salmo 62:5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E o Salmo 71 vai desenvolver um pouco melhor o conceito de espera, porque muitas vezes nós jogamos isso como um espera, mais como um ature. Qual é a postura daquele que espera no Senhor? Porque nós somos chamados a esperar em muitas circunstâncias. Espera no Senhor. O que eu faço? Cruzo os braços, eu compro Kleenex, bastante deles, enxugo minhas lágrimas. É isso? O que é esperar? Clamamos porque o Senhor é a nossa esperança. Salmo 71:5 é: pois tu és minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Esperança, então, ao contrário da vergonha, é a certeza de que o objeto de confiança irá agir conforme esperado. Se a vergonha é a frustração porque aquele que eu confiava não compareceu, a esperança é a certeza de que aquele que disse que vai comparecer, vai comparecer. Essa é a nossa esperança. E o salmista então se agarra a ela porque ele conhece o caráter de Deus, que para sair da dor para o louvor nós precisamos conhecer o Senhor Deus. Clamamos porque o Senhor é a nossa esperança e clamamos porque nos faltam forças. Note que esses pedidos eles intercalam algo sobre quem Deus é e algo sobre nossas circunstâncias. Nós vivemos num mundo cruel e nós reconhecemos que nós não temos forças. Que o forte, na verdade, é aquele que reconhece a sua fraqueza. No versículo 9, diz: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Aqui alguns estudiosos têm dúvida se de fato o salmista escreve em avançada idade ou se ele usa uma figura de linguagem para descrever aqueles que lhes faltam recursos humanos para seguir caminhando. Porque se você notou, se você já tem mais de uma semana de vida, você sabe que aqueles de idade avançada são limitados nos seus recursos físicos. Já reparou isso? É por isso que a sua vozinha precisa de ajuda para sentar no sofá. E você ajuda a vozinha pacientemente. Você é o vozinho e a vozinha do futuro. Vai acontecer com você. Se Deus não lhe chamar antes, ou Cristo Jesus não voltar, você vai precisar de ajuda para sentar no sofá. Vai haver um tempo em que os seus recursos físicos vão faltar. Vai haver um tempo em que você vai estar mais ciente do que nunca das suas fraquezas. Vai haver um tempo em que você não vai conseguir subir escada pulando 2 degraus. Era assim que eu subia quando era moleque a escada. Eu olhava meu avô subindo a escada e falava: que perda de tempo, eu pulo degrau. Pulo degrau. Hoje eu não pulo mais degraus. Não é porque eu não consigo. Hoje eu não pulo mais degraus. Às vezes. Certo? Mas vai haver um tempo que nem se eu quisesse, eu iria conseguir. Vai haver um tempo em que nós somos lembrados na nossa experiência humana de que nos falta forças. Nós clamamos então porque nos faltam forças. Versículo 9 começa a nos dar pistas de que o salmista é ciente da sua fragilidade. Você sabe quão frágil você é. Você já se deu conta de quão impotente você é? De que você não é o rei da cocada preta, como você achou que era. De que você não é a rainha da paçoca, como você achou que era. E de que todos nós lutamos com falta de recursos humanos em nossa experiência finita. Então, nos versículos 5 a 9, nós vemos: Senhor, eu tenho sido fiel, não se esqueça de mim. Não é o salmista reivindicando, baseado numa barganha fútil, humana, mas é alguém que entende que aquele a quem ele tem confiado é digno de confiança. O
salmista então migra em meio à sua dor, a um clamor, dando as razões máximas para o pedido de livramento, versículos 10 a 13. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. E aqui o envergonhado nos dá a pista de que o salmista não é vingativo, mas ele está ciente de que o que está em jogo é a glória de Deus. Ele não quer ser envergonhado, ele pede para não ser envergonhado, porque o refúgio está no Senhor. E ele ora para que os seus inimigos sejam envergonhados. Por quê? Que os inimigos vejam que aqueles que eles têm confiado se mostraram incapazes de os livrarem no final, porque só o Senhor é refúgio. Então que eles sejam envergonhados. A preocupação do salmista é única e exclusiva com a glória de Deus, não é uma vingança infantil. O salmista entende que o que está em jogo é a glória de Deus, e ele é ferramenta para mostrar isso na maneira como ele vive. Que sejam os outros povos envergonhados, porque em ti eu confio. E lá na frente, no julgamento final, eles verão que o Senhor é digno de confiança. Então o salmista nos lembra que nós clamamos porque nossos inimigos zombam do Senhor. Você é ridicularizado por sua fé. Por vezes você oscila, porque a zombaria é grande. O cristianismo é motivo de chacota, em inúmeros programas humorísticos. Zombam do Senhor, zombam daquilo que nos é precioso, zombam da ética cristã, e chamam você, jovem, minha jovem, de careta, porque você resolveu adorar o Senhor na sua sexualidade. Zombam do cristianismo, mas é nele que nos refugiamos, para que não sejamos envergonhados, porque eles serão. Porque eles serão envergonhados, porque vão ser revelados em quem eles de fato confiam. Zombam de você porque você tem valores familiares. Zombam de você porque você investe o seu final de semana servindo ao Senhor. Zombam de você porque você abraçou o Senhor Jesus Cristo. Chamam você de fraco. Falam que você adotou e agora bebe do ópio do povo, a religião. Nossa sociedade está repleta de valores anti-Deus e zombam de nós. Vamos clamar ao Senhor, porque Ele é digno do nosso refúgio. Ele nos dá refúgio. Não seremos envergonhados aqueles que esperam no Senhor. Nós somos ridicularizados quando respiramos, simplesmente porque amamos a Jesus. Clamamos porque somos carentes do agir do Senhor. Versículo 12. Não se ausente, Senhor. E aqui o salmista descreve uma experiência que talvez seja comum a muitos de nós. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Ele não está vendo? Será que Ele não viu que mais uma vez passaram a perna no meu trabalho? Será que Ele não está vendo minhas necessidades? Será que eu tenho que mandar um e-mail para o Senhor com o meu orçamento anexado em Excel para Ele ver a situação real? Onde o Senhor está? Nós clamamos ao Senhor porque precisamos do agir dEle. Então nós clamamos ao Senhor num reconhecimento de fé, exercício de fé, porque Ele age. Clamamos ao Senhor porque Ele nos defende. E nesse mundo cruel que vivemos, seja ela qual for a sua dor, o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Então o salmista diz: Senhor, meus inimigos são cruéis, defenda-me, defenda-me. Em meio à dor, irmãos, nós clamamos. Agora o salmista, a partir do versículo 14, ele nos move do clamor em meio à sua dor para a esperança. Em nossa esperança, nós louvamos. Em nossa esperança, nós louvamos.
Talvez você tenha entrado por aquela porta, ou por essa porta aqui, com o coração tomado de dores. Dores difíceis de carregar. Mais um ano. Acabou janeiro, e hoje eu estou vendo tudo aquilo se repetir de novo. Você está cansado. Em meio às dores, então você clama. Mas agora, ciente da sua esperança, louve o Senhor. E aqui entra o nosso exercício de fé, baseado no sacrifício, na obra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nossa esperança louvamos. O salmista agora apresenta um compromisso de louvor, baseado na esperança que tem no Senhor por restauração. Aí entra o exercício da nossa fé, meus irmãos. Em nossa esperança nós louvamos, porque o livramento passado é a razão do louvor presente. Você sabe disso. Constantemente nos salmos nós vemos os salmistas relembrando o agir do Senhor no livramento passado. Eles contam às gerações vindouras o que o Senhor fez por eles. Eles são lembrados do livramento no Egito. Eles são lembrados da fidelidade de Deus, provendo liderança humana. Eles são lembrados constantemente do livramento passado para o louvor presente. Para o louvor presente. Então, no versículo 14, o salmista define para nós, nos versículos 14 a 16, o que é esperar. Porque talvez você esteja esperando, na verdade você está ao ver navios, e a sua esperança está se esvaindo, porque você ainda não entende biblicamente o que é esperar. Esperar não é cruzar os braços, contar carneirinhos, bem me quer, mal me quer. Essa não é a esperança que move um cristão. Um cristão cheio de esperança irrompe em louvores. Versículo 14 a 16: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Um cristão na espera é um cristão que louva, porque a sua esperança é certa. Então pela fé ele se adianta. Eu vou louvar o Senhor, porque o livramento é certo. Meus irmãos, o livramento da nossa dor é certo. Dói, eu sei que dói. Nós experimentamos muitas dores, mas o livramento do Senhor é certo. Há um céu nos aguardando. Então pela fé nos reunimos e louvamos. Dói, sonhos adiados, enfermidades, relacionamentos quebrados, pecado de entes queridos, dói muito, mas haverá um dia em que o Senhor há de enxugar todas as nossas lágrimas. Baseado então naquilo que Deus nos informa, no seu caráter, na obra do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos, nos antecipamos em louvor a Deus pela fé que é nutrida no caráter de Deus. Só o crente então é capaz de, em meio à dor, ele clamar e na esperança louvar. Aí a gente começa a lembrar de episódios do passado, situações que as igrejas são submetidas hoje ao redor do mundo. Recentemente eu ouvi uma história de rasgar o coração de irmãos nossos no Sudão hoje, em que um cristão foi capturado, em que ele foi amarrado num poste. Irmãos, recentemente, nós estamos falando de hoje, da igreja hoje, a sua esposa foi amarrada na sua frente e os seus 4 filhos foram amarrados na sua frente. Então aqueles perseguidores falaram: nega a sua fé. Não nego, eu amo meu Senhor Jesus Cristo. Munido então de um facão, ele se aproximou do bebezinho amarrado. Negue a sua fé. Não nego. Sem titubear, aquele homem ímpio e cruel rasgou aquele bebezinho no meio. Negue a sua fé. Eu não nego. Então ele se direcionou ao seu próximo filho. Negue a fé. Eu não nego. Ele rasgou o seu filho no meio. Indo para o seu terceiro filho, ele disse: negue a sua fé. E o filho olhou para o pai dele, já era velho o suficiente para dizer: papai, está tudo bem, não nega. Rasgou o seu filho. E foi para o último filho e rasgou o seu primogênito. Então ele se aproximou da sua esposa e disse: pode negar. Meu amor, não negue. Não negue. E a sua esposa foi rasgada na sua frente. Aí ele disse: negue-se não ao próximo. E aquele homem olhou para eles e disse: tudo o que eu mais quero
está para onde eu vou agora. Não nego. E ele foi sacrificado, se encontrou com o seu precioso Jesus Cristo e com a sua família que ele levou aos pés do nosso Salvador. Meus irmãos, a nossa esperança nos leva a louvar ao Senhor em meio a dores extremas. Na situação desse nosso irmão no Sudão, na sua situação corriqueira, pequenas, grandes, médias dores do dia a dia, nós somos levados da dor ao louvor, porque a nossa esperança é viva. Não é um talvez, vai que, ela é viva, ela é real. Ela é real. Então o que nos leva da dor ao louvor é a certeza da obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esperamos então proclamando louvores. Louvamos porque o Senhor se mostrou fiel nos versículos 17 a 19. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Louvamos porque o Senhor se mostrou fiel. Nós temos certezas do futuro e nós temos testemunhos do presente, do passado. Nós temos testemunhos do passado. Nós temos irmãos aqui que tiveram vidas antes do Senhor Jesus Cristo, no verdadeiro tremendal de lama, e são testemunhas vivas do agir poderoso do nosso Deus. E nós louvamos aqui. Seja qual for o seu testemunho, você alcançado pela graça de Jesus, estava no tremendal de lama, estava no império das trevas. Nós vimos o atuar de Deus em nossa vida, em nosso testemunho, nos abrindo os olhos. Então nós louvamos ao Senhor por causa do livramento passado. Nós temos nas Escrituras muito dos testemunhos do livramento do Senhor, separando para si mesmo o povo de Israel, a igreja. A história da redenção nos mostra que Ele é digno de confiança. Por causa do livramento do passado, nós louvamos no presente. Em nossa esperança nós louvamos pela fé no livramento futuro. Essa fé no livramento futuro é a razão do louvor presente também. Com o olho para trás, com o olho lá na frente, nós louvamos o Senhor hoje, porque Ele nos livrou no passado, Ele irá nos livrar no futuro. Então louvemos ao Senhor hoje. Em meio à nossa dor nós clamamos, em nossa esperança nós louvamos, porque Ele se mostrou fiel e Ele vai cumprir suas promessas. Ele vai cumprir suas promessas. Versículos 20 a 24. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Agora o salmista já estão envergonhados os que procuram mal contra mim. Por quê? Porque a minha esperança futura me diz que aquilo que neles confiam vai frustrá-los. Mas o meu Deus não. Amém. Já estão envergonhados. Esses são os olhos da fé que quando olham para o mundo cruel, já estão condenados. Já estão condenados. Da dor para o louvor. Meus irmãos, o Salmo 71, até agora nós vimos que narra a experiência do salmista. Os últimos versículos talvez nos dão algumas pistas de que se trata de um cantor, de um homem cujo ofício era escrever canções, orações, para promover o louvor na nação de Israel. Talvez esse tenha sido o homem usado por Deus, movido pelo Espírito Santo, para escrever para nós a palavra inspirada, e nos dar pistas, nos dar indicações da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os 3 primeiros versículos se assemelham muito ao Salmo 31. Abra comigo o Salmo 31.
Salmo 31, versículos 1 a 3. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. A semelhança do Salmo 71 com o Salmo 31, nos aponta e nos dá pistas que o Salmo 71 também narra a experiência do Messias, assim como o Salmo 31, amplamente citado no Novo Testamento. No versículo 6 do Salmo 71, nós vemos a semelhança com o Salmo 22. E o versículo 12, nós vemos a semelhança também com o Salmo 22. Ambos amplamente conhecidos como salmos messiânicos. Ou seja, o Salmo 71, embora esteja falando de um homem de carne e osso como nós, experimentando clamores em meio à sua dor, também nos aponta ao Senhor Jesus Cristo, e que talvez seja o assunto que Jesus discorreu com os discípulos para Emaús. Deixe-me falar para vocês sobre o Salmo 22. Agora eu vou falar para vocês sobre o Salmo 31. Agora eu vou discorrer para vocês sobre o Salmo 71. Todos eles fazendo referência à paixão do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Que o Salmo 71 traz informações sobre a pessoa de Jesus Cristo. Interessante que é justamente um salmo que fala da dor, o clamor, da esperança para o louvor. E Jesus Cristo, que foi esse homem de dores, Jesus Cristo que de fato foi abandonado, olha o versículo 6, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Salmo 22, 10 é o mesmo conteúdo. Nos versículos 10 a 12 nós vemos a experiência do Senhor Jesus Cristo, desamparado. Salvou tantos, agora salva-te a ti mesmo. Olha o versículo 12, versículo 11, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu, pois não há quem o livre. Pobre Senhor Jesus Cristo, livrou a tantos, agora ele está lá, sozinho na cruz. O Salmo descreve a experiência do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. No versículo 12, não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, Senhor, por que o Senhor me desamparaste? A semelhança daquilo que o salmista experimenta nos aponta para o nosso Redentor, aquele que em nosso favor experimentou todas as dores, para que eu e você tivéssemos livre acesso para clamar, aquele que em meio às dores consumou nossa esperança para que nós pudéssemos louvar. O Salmo 71 então tem como personagem principal o Senhor Jesus Cristo, que nos leva da dor para o louvor. Somos constantemente lembrados, domingo após domingo, que a nossa dor é um lembrete momentâneo de que o que nos aguarda é um Redentor. Amém. Então somos chamados a louvar. Jesus Cristo então é a expressão máxima da dor. Jesus Cristo é a expressão máxima da dor. Jesus Cristo é a base da nossa esperança. Versículo 20: Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. O salmista expressa sua confiança na realidade da ressurreição, cumprida na figura do nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, toda sua vida restaurada, no poder que nos liberta, no poder que nos dá esperança. Então, meus irmãos, clamamos enquanto louvamos. Então, meus irmãos, enquanto louvamos, clamamos. Clamamos porque a cruz e o túmulo estão vazios. Temos esperança porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito oferecido em favor da nossa restauração. Nossas experiências de dores, então, nas mãos de homens cruéis, nos levam a clamar por aquele que está vivo, sentado à destra do Pai, preparando para nós um lugar, não feito com mãos humanas, onde iremos habitar eternamente. À luz do Salmo 71, então, eu pergunto para vocês: o que é um cântico sem meditação? O que é um cântico sem meditação? Mera musicalidade. À luz do Salmo 71, eu pergunto: o que é uma dança
sem o conhecimento de Deus. Mera coreografia. À luz do Salmo 71, eu pergunto: o que é um louvor sem a compreensão de salvação? É um mero coro. Que as expressões do nosso louvor sejam resultado de quem Deus é, do que Cristo fez em nosso favor, e uma expressão direta da nossa fé e arrependimento, daquele que nos leva da dor para o louvor. Finalizando o versículo 7, para muitos sou como um portento, mas tu és o meu refúgio. Portento é a palavra traduzida na NVI como exemplo. Portento é a palavra traduzida na Bíblia Viva como milagre. Portento é a palavra traduzida na Almeida século XXI como testemunho. Todos nos mostrando que o Salmo 71, fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo, para muitos, ele é um testemunho. Então eu pergunto para você hoje, meu amigo, minha amiga, que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, quem Ele é para você? Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Ele é um testemunho da obra de salvação na sua vida? Você já confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ciente de que em meio às dores você é pecador, carente e separado da graça de Jesus? Quem é Jesus Cristo para você? Porque para mim e para muitos aqui, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém. Jesus Cristo representa para nós o milagre da salvação. Jesus Cristo é para nós o único mediador, o caminho para o trono de graça, que rasgou o véu, a esperança da nossa ressurreição, que trouxe para mim e para muitos aqui vida e oferece hoje para você. Que as dores que você experimenta são leves e momentâneas em comparação com a dor eterna de separação de Deus. Jesus Cristo hoje estende a mão. Hoje é dia de salvação. Amém. Arrependa-se dos seus pecados. Amém. E para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, o cristão vai da dor ao louvor, numa fé fortalecida pela meditação no caráter de Deus, na sua atividade de salvação em nosso favor e para a sua própria glória, culminada na cruz do Calvário. Essa cruz que está vazia, essa cruz que nos lembra a seriedade do nosso pecado e que nos lembra de tamanho honor, para nos tirar da dor rumo ao louvor. Nossas experiências são semelhantes ao salmista. Carecemos do mesmo Salvador. Eu vou chamar o pessoal do louvor. Eu tive muita dificuldade em ler o louvor e pedir qual música que vocês cantariam de novo, porque todas elas refletem exatamente aquilo que nós vimos aqui. Mas eu vou pedir para a gente cantar o Te Louvarei. Não importam as circunstâncias, Te louvarei. Não importa a dor que você tem sentido hoje, nós louvamos por causa da viva esperança que está no Senhor Jesus Cristo. Seja ele um sonho adiado, seja ele um sonho que não se cumpre, sejam relacionamentos quebrados, seja negócios que afundam porque você insiste em ser fiel, talvez um estado de saúde debilitado, talvez pecado pessoal, pecado de entes queridos. Dó. A Bíblia não nega isso. A palavra de Deus não nega isso. Mas nós somos chamados em meio à vida, olhar para aquele que nos dá esperança e louvar o Senhor. Mais uma vez, vamos ficar de pé.